Vamos para a resolução de mais uma questão de informática para concursos. Acompanhe então a leitura dessa questão. Diz o seguinte: em relação a hardware e software, é correto afirmar: para que um software aplicativo esteja pronto para execução no computador, ele deve estar carregado na memória flash. Letra B. O fator determinante de diferenciação entre o processador sem memória cache e outro com esse recurso reside na velocidade de acesso à memória RAM. Letra C. Processar e controlar as instruções executadas no computador é tarefa típica da unidade de aritmética e lógica. Letra D. O pendrive é um dispositivo de armazenamento removível dotado de memória flash e conector USB, que pode ser conectado em vários equipamentos eletrônicos. Letra E. Dispositivos de alta velocidade, tais como discos rígidos e placas de vídeo, conectam-se diretamente ao processador. Bem, como nós estamos analisando hardware e software, aqui nós vamos ter que analisar cada uma das opções e achar qual é a correta e, claro, quais são as incorretas. Vamos então atentamente começando aí pela indicação da letra A em relação a hardware e software. Dizia: para que um software aplicativo esteja pronto para execução no computador, ele deve estar carregado na memória flash. Errado. Um programa aplicativo, quando ele está pronto para ser executado pelo computador, ele deve estar carregado na memória RAM, que é conhecida como a memória principal do computador. Portanto, a afirmativa da letra A, incorreta. O aplicativo, quando está pronto para ser executado, deve estar armazenado na memória RAM, na memória principal do computador. Letra B. O fator determinante de diferenciação entre um processador sem memória cache e outro com esse recurso reside na velocidade de acesso à memória RAM. Errado, mas observa por quê. Quando nós falamos sobre memória cache, a função da memória cache, que muitas vezes vem dentro do processador, na maioria das vezes está dentro do processador, é uma memória que permite que os dados que são usados com mais frequência durante o processamento sejam acessados de forma mais rápida pelo processador. Então, a função da memória cache é permitir que os dados que são utilizados com maior frequência durante o processamento fiquem armazenados nessa memória cache para que sejam acessados mais rapidamente pelo processador. O que a memória cache auxilia é a velocidade final de processamento dos dados. Quer dizer, um computador que tenha memória cache, comparado com um computador que não tenha memória cache, esse computador que tem memória cache vai ter uma velocidade final de processamento dos dados maior. Quer dizer, vai processar mais rapidamente os dados, porque ela armazena os dados que são processados com maior frequência, e já que essa memória cache é muito rápida, esses dados que são processados com maior frequência vão ser processados mais rapidamente pelo processador. Agora, a memória cache não aumenta a velocidade de acesso aos dados da memória RAM, que continua sendo a mesma. Quer dizer, acessar dados na memória RAM é um pouco mais lento do que acessar dados na memória cache. A memória cache é mais rápida do que a memória RAM, mas ter memória cache não faz com que o acesso à memória RAM seja mais rápido. Por isso, a alternativa da letra B, incorreta. A letra C. Processar e controlar as instruções executadas no computador é tarefa típica da unidade de aritmética e lógica. Observa, basicamente nós temos em um processador uma divisão teórica importante. A UC, que é a unidade de controle, a UC, que é a unidade de controle, é o local onde todo o processamento é controlado. A UC controla como os dados serão processados dentro da CPU, dentro da unidade central de processamento ou processador. Temos também a ULA, que é a unidade lógica e aritmética, ou unidade aritmética e lógica. É na ULA onde os dados de fato são processados. Então a função da ULA dentro do processador, dentro da CPU, é processar os dados, realizar o processamento dos dados propriamente dito, fazer os cálculos matemáticos, aritméticos, de comparação lógica, para que esses dados sejam processados. Então a função da UC é controlar como os dados serão processados. E a função da ULA é processar os dados. Isso como uma forma básica de entendimento de elementos da CPU, ou processador. Observa que a letra C indicou processar e controlar as instruções executadas no computador é tarefa típica da unidade de aritmética e lógica. Errado. Processar sim, mas
controlar as instruções executadas é função da unidade de controle, conhecida como C, e não da unidade aritmética e lógica, não da ULA. Portanto, a resposta da letra C está incorreta porque atribuiu processar e controlar as instruções. E a ULA, a unidade aritmética e lógica, apenas processa, mas não controla essas instruções. Tá? Letra C, então, incorreta. Letra D. O pendrive é um dispositivo de armazenamento removível dotado de memória flash e conector USB, que pode ser conectado em vários equipamentos eletrônicos. Perfeito. O pendrive é um dispositivo de armazenamento removível, porque eu retiro ele de um computador e posso conectar em outro. Retiro de um computador e posso conectar num dispositivo. Aliás, em vários dispositivos e não só em computadores. Posso conectar o pendrive no aparelho de som do meu carro. Posso conectar o pendrive em vários outros dispositivos que não só um computador em si. Portanto, ele é de armazenamento removível, ele permite a conexão em diversos dispositivos e a memória utilizada pelo pendrive se chama memória flash. E a conexão que é utilizada pelo pendrive se chama conexão USB. Portanto, a resposta da questão da letra D de Dinamarca está correta, porque o pendrive tem armazenamento removível, utiliza a memória flash, conexão USB e permite a conexão em diversos dispositivos. A letra D de Dinamarca, então, é a resposta certa para essa questão. Vamos observar a letra E. Dispositivos de alta velocidade, tais como discos rígidos e placas de vídeo, conectam-se diretamente ao processador. Errado. Tem toda uma sequência para conexão de dispositivos. Por exemplo, um dispositivo de disco rígido vai ser conectado na placa-mãe através de um determinado cabo. Esses dados vão passar normalmente por um conjunto de chips chamado chipset e só então vão atingir o processador. Portanto, uma unidade de disco rígido, como exemplificado ali, não se conecta diretamente ao processador. Isso é feito através de um determinado cabo que eu conecto no disco rígido, a outra ponta desse cabo na placa-mãe. A partir daí os dados passam por um conjunto de chips chamado chipset até atingir o processador. Portanto, há uma sequência para a conexão e controle aí dos dados que saem do disco rígido ou entram no disco rígido em relação ao processador. Letra E, então, incorreta. De fato, aí a letra D de Dinamarca é a resposta correta para essa questão. Até a próxima questão. Bons estudos!